Olá, estamos aqui novamente para transmitirmos a palavra de Deus e também para entrar em contato com vocês, matar um pouquinho das saudades que a gente está sentindo. Eu quero dizer a todos os nossos ouvintes da Gospel FM, os internautas, Facebook, Instagram, que a bênção do nosso Deus esteja na sua vida agora. E esteja no seu lar também e na vida da sua família. Hoje nós estamos fazendo este culto, todas as terças-feiras é o culto da família, e nós vamos falar algo sobre o pai, porque domingo próximo já é o dia dos pais, então hoje nós vamos mexer com os pais. Quero dizer que todos os cultos estão sendo interpretados em Libras, na página da IEQ no Facebook, tá? Então, nós vamos fazer uma oração e vamos já dar início à mensagem da palavra do nosso Deus. Pai amado, glorioso Senhor, estamos aqui na Tua presença agora, meu Deus, e eu quero Te agradecer, ó Pai, pelo privilégio, pela oportunidade concedida pelo Senhor, meu grande Pai, de estarmos aqui para transmitir a Tua palavra e estarmos aqui como instrumento para que o Senhor nos use. Deus maravilhoso, Deus soberano, a Tua bênção, querido Deus, a Tua bênção, querido Pai, seja derramada na vida de todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão através do rádio, ouvindo-nos agora, e aqueles que estão no Facebook, no Instagram. Grande Deus, grande Pai, que a Tua bênção alcance cada vida, por mais distante que elas estejam, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Como eu já disse, estamos felizes por estarmos aqui. E as terças-feiras passadas que nós falamos sobre a palavra, falamos sobre a família, sobre a casa, sobre o comportamento do homem e da mulher. E nós vamos continuar. Hoje nós vamos falar sobre o pai, sobre o homem, o cabeça da casa, o sacerdote, o profeta. Visto que no domingo comemora-se o Dia dos Pais, então o que é ser um pai, né? Ser pai é uma honra, é um privilégio muito grande a paternidade. E acredito que a maioria dos homens se sente feliz quando são pais, mas aquele pai de valor, aquele homem de valor. Nós vamos ler na Escritura Sagrada, no livro de Deuteronômios, no capítulo 6, e versículo 4 e 5. Isto, versículo 4 e 5. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, o que a palavra de Deus nos orienta sobre isto? Primeiro, nós queremos falar para você, homem, e a mulher também que é mãe, mas hoje a gente se dirige mais ao homem, que é um privilégio sublime você ter a sua família, porque a nossa família é o bem mais precioso que a gente tem. Uma pessoa sem família não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa realizada.
Mas não é também aqueles filhos que saem fabricando aí de qualquer forma, de qualquer jeito, sem assumir. A família que você se reúne com ela ao redor da sua mesa, vocês se alimentam junto, vocês conversam, vocês se comunicam, vocês têm o dever de dar a educação. E a palavra de Deus diz o seguinte: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcarás a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa. Ó, dever do homem se assentar junto com os filhos e ensinar a respeito da palavra de Deus. Andando pelo caminho, quando você sai de casa, que sai com os seus filhos, não deixe de ensinar da palavra. Ao deitar-se e ao levantar-se. O pai ensinar os filhos a buscar ao Senhor, desde pequenininho, ensinar a palavra de Deus, ensinar o temor do Senhor aos seus filhos. É isto que a Bíblia nos ensina, é isto que são os mandamentos do Senhor para o homem. Lembra-se, homem, que você é o profeta, você é o sacerdote, você é o responsável pela educação dos seus filhos. Não quer dizer que a mulher não tem essa responsabilidade também. Tem, mas a maior responsabilidade para com a educação dos filhos é do marido, é do pai. Não basta só gerar filhos, é preciso fazer grandes investimentos na vida deles, né? Para educá-los e prepará-los para a vida. Porque a criança, quando nasce, ela nasce dependente. Depende do pai, da mãe, para ensinar a falar, para ensinar a comer, para ensinar a andar. Ela não é igual certos animais que já nasce e sai correndo, já vai procurar alimento. A criança não. A criança depende do pai, depende da mãe para que ela possa aprender. Então, e o que nós ensinamos para os nossos filhos? Nós temos os nossos filhos e deixamos sem ensiná-los, sem dar amor, sem dar carinho, sem dar a educação que muitas vezes eles precisam, muitas vezes não precisa. A educação já vem de berço. E eu costumo dizer que a educação já começa quando está no ventre da mãe. E é o pai e a mãe que já tem que dar essas instruções, porque a criança vai aprender, sim, mesmo antes de nascer. E depois que nascer, mais ainda. Então, dizer não quando for preciso, corrigir. Esse corrigir não significa que vai espancar o filho, dar soco, jogar, usar de violência, mas é ensinar através do amor, através de palavras, através de carinho. É assim que a criança vai crescer e aprender, não é com gritos. Grandes homens como Isaac e Jacó cometeram sérios erros na vida dos seus filhos. E nós podemos mencionar aqui a respeito de Isaac. Isaac teve o seu primeiro filho, ele já tinha uma idade já bem mais avançadinha. E a Rebeca, quando engravidou, ela já tinha por volta de 40 anos, porque era estéril. E se não me falha a memória, o Isaac tinha 60 anos.
e a Rebeca engravidou de 2 meninos. E os meninos já brigavam no ventre dela antes de nascer. Depois que nasceu, o Isaac, ele amava mais Esaú. O Esaú era o preferido do pai. E o Jacó era o preferido da mãe. Olha, me estranha às vezes quando eu vejo estas passagens na Escritura Sagrada e ver que existem diferença de tratamento entre os filhos. O Esaú foi o primogênito, foi o que nasceu primeiro, e a briga deles já no ventre era por isso, porque Jacó queria nascer primeiro. E o Esaú é quem nasceu. Então, o primogênito naquela época era aquele que herdava a herança do pai. Os outros mais novos, todos tinham que ser submissos ao irmão mais velho. Era costume da época. E o Isaac, então, ele preferia o Esaú do que a Jacó. E a mãe preferia o Jacó do que a Esaú. Veja em que situação estas crianças foram criadas, como elas foram educadas, como elas foram ensinadas e que consequência terrível que se teve quando cresceram a ponto de um enganar o outro e um era distante de Deus, o que era preferido do pai, pelo fato de ser o preferido, pelo fato de ser o herdeiro. Ele não se importou com bênção, com herança, ele não se importou com nada. Ele queria viver a vida dele. E o pai, então, não usou de disciplina, de ensinamentos e deu no que deu, né? Que Jacó acabou comprando ou tomando a primogenitura do Esaú, e ele herdou a bênção que era do irmão mais velho, e muita confusão na casa. A gente pode deduzir muita confusão na casa. O Jacó teve que fugir, viver muitos anos longe do seu irmão, porque o irmão queria matá-lo. Então nós vemos que às vezes em algumas casas, em algumas famílias, tem o preferencialismo pelos filhos. Eu quero dizer o seguinte, que nenhum filho pediu para nascer. Se nasceu mulher ou nasceu homem, é filho. Deve ser tratado, deve ser amado, deve ser educado com muito amor, com muito carinho. Eu quero dizer o seguinte também, que cada criança já nasce com a sua personalidade, e quando cresce vai querer ter o seu direito de pensar, o seu direito de agir, de escolher aquilo que quer. E muitas vezes os pais não aceitam isso. Os pais impõem uma situação, uma autoridade tão grande sobre os filhos que não dá liberdade para os filhos viver. Muitas mães, a gente já tem visto isso, disputa com as filhas quando estão ficando mocinhas, porque não querem que a filha seja melhor que elas. E alguns homens também se sentem assim. Meu filho não vai ser melhor que eu. A gente tem que pensar o seguinte, que a gente tem os filhos, a gente dá educação para eles, ensina, e a gente se orgulha quando eles são melhores que a gente, quando eles alcançam um patamar maior do que a gente alcançou. Por quê? Porque muitas vezes nós viemos de uma cultura diferente, onde os pais não se importavam de estudar os filhos, de querer ver o bem, achava que, é da roça, vai morrer na roça. Outro, você não vai passar de uma dona de casa, fala para a filha. Eu ouvi isso do meu pai.
Ah, você tem que se preparar porque mulher é só para ficar no fogão, é só para lavar roupa, passar. E não, eu não pensava desta forma. E eu lutei para isto. E lutei também para que meus filhos ou as minhas filhas não tivessem, não passassem por isto. Eu sempre instruí, eu sempre aconselhei, vai estudar, vai buscar aquilo que é melhor, vocês não serem totalmente dependentes, porque o mundo vai mudando. Hoje, nos nossos dias, é difícil o homem que aceita que a mulher não trabalhe. Ele trabalha e ele quer que ela trabalhe também, porque a vida hoje exige isto. E se os pais não ensinam, os filhos não vão pegar este caminho. Rara exceção que vai pensar assim, não, meu pai, minha mãe não me ensinou, mas eu vou fazer isto. Então, compete aos pais. Um pai é alguém que é exemplo para os filhos. Então, se o filho aprendeu que ele tem que estudar a palavra de Deus e ele aprendeu a estudar a palavra de Deus junto com o pai, ele vai também, quando se tornar adulto, ele também vai querer fazer isso para os seus filhos. Por quê? Porque aprendeu, porque pega exemplo do pai. Muitas vezes a gente não pega todos os exemplos dos nossos pais, porque a gente seleciona aquilo que foi bom para nós cultivamos. Aquilo que não foi, a gente vai fazer o que é melhor para nós e também para os nossos filhos. Eu estou falando isso como um exemplo daquilo que eu sempre pensei. Um exemplo, em casa costumava bater muito nos filhos e apanhava por qualquer motivo, sem motivo, por qualquer coisa a gente estava apanhando. Eu não quis isso para mim, para os meus filhos. Muitas vezes eu usei de disciplina com eles, mas não era o intuito de ficar espancando sem motivos, ou descarregando o meu nervosismo e dando surra nos meus filhos. Não, eu não quis isso para os meus filhos, porque eu sei o quanto doeu em mim. Então a gente tem que ver aquilo que machucou a gente não fazer para os nossos filhos, porque os nossos filhos também vão fazer isto. Só que eles também têm a sua oportunidade de pensar e de agir da forma que ele imagina. Se ele aprendeu da palavra, com certeza ele vai seguir a palavra. O pai é um homem que ama a Deus, vive com Deus e ensina os filhos pelo exemplo. Nós temos espelho e a gente pode olhar no espelho. Os pais precisam ser como espelho para os filhos. O espelho não grita, demonstra. Não faz discurso, revela. Os pais precisam amar a Deus, andar com Deus e ser exemplo para os filhos, se quiserem vê-los andando por essas mesmas veredas. Você é um homem de bem? Você ama seu filho? Ensina valores para eles. E quando eles se tornarem adultos, você vai ficar feliz. Você vai dizer, olha, eu me orgulho dos meus filhos. E você vai ouvir os filhos dizer, e eu orgulho do meu pai. Quando fala de pai, eu me lembro do meu, e eu me orgulho muito do meu pai, porque ele sempre foi um homem, apesar de ser um homem,
sem conhecimento da palavra de Deus, nunca nos ensinaram sobre Deus, mas ele tinha o valor. Ele foi um homem honesto. Ele foi um homem íntegro. Ele foi um homem que nunca ficou devendo nada para ninguém. Ele nunca permitiu que ninguém em casa comprasse alguma coisa se não tivesse o dinheiro na mão. Não. Então eu me lembro disso. Todos os dias de manhã ele deixava o dinheirinho e falava assim para minha mãe: manda buscar carne de vaca no açougue. Tinha frango, tinha ovos, tinha carne de porco, porque a gente criava porcos, criava frangos, tinha criação de cabritos, então tinha, mas não tinha vaca, né? Não tinha o boi. E ele gostava de comer carne vermelha, então deixava o dinheirinho e eu ia, antes eram meus irmãos, depois que eu fiquei maiorzinha, eu quem ia ao açougue para buscar a carninha vermelha. E no dia seguinte ele deixava mais uma quantia, se precisasse de alguma coisa, a minha mãe mandava a gente ir buscar para ela. Então, sempre nós vimos isso daí de bom no meu pai. E na minha mãe também, sempre muito firme, muito bravo, mas sempre muito firme, sempre nos orientando naquilo que era o correto. Como a gente criava galinhas, então às vezes a galinha do vizinho botava na divisa da cerca. E a gente ia lá: olha, tem um ovo aqui, esse não é das nossas galinhas, pode deixar aí. Então a gente aprendeu isso através do exemplo. Não mexa naquilo que não é seu. Ensina a criança. Isso depende dos pais. Um pai é alguém que encontra tempo para os filhos. E eu gostaria de ler com vocês lá no livro de Jó, já deixei marcadinho com uma régua aqui no meio. No capítulo 1 e o versículo 5, que diz o seguinte: quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Quantas vezes você já chamou os teus filhos e você orou junto com eles? Quantas vezes você viu seu filho fazendo coisas que você acha que eles podem ter feito blasfemado contra Deus, ou feito alguma coisa que não agradava a Deus? Jó fazia isso. Os filhos de Jó, eles faziam banquetes na sua casa, pois eles eram muito ricos. Eles tinham condições para isso. Então eles faziam entre os homens os banquetes e convidavam as 3 irmãs. E Jó ficava observando os filhos comerem, beberem, conversarem, darem risadas. E depois que terminava, Jó chamava e queria que fosse orar. Ou então ele levantava de madrugada e ele ia interceder pelos seus filhos, com medo que os filhos tivessem pecado, feito alguma coisa que desagradasse a Deus. E é assim que a gente tem que fazer: orar pelos nossos filhos. Pedir para que o Espírito Santo os conduza, para que eles não venham fazer coisas que desagradam a Deus. É o nosso dever como pais. Quem ama, prioriza. Quem ama, encontra tempo para a pessoa amada. Um pai jamais sacrifica o importante no
no altar do urgente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, eu não atendo o filho, porque eu tenho que fazer urgente. Será que é tão urgente? Será que às vezes aquilo que nós temos que fazer é mais urgente do que ver o que o nosso filho está precisando naquele momento? Ouvir o nosso filho? Ou ver o que está acontecendo? Ajudá-lo naquele momento? Muitas vezes, a correria do dia a dia faz com que nós não enxergamos esse tipo de coisa. A criança só dá trabalho. A criança dá trabalho. Quando nós achamos que ele é um trabalho, que ele é um estorvo na nossa vida. Não, a criança não dá trabalho. A criança precisa ser instruída, precisa ser ensinada. Porque os filhos são importantes. Eles merecem o melhor do nosso tempo, da nossa agenda, da nossa atenção. Se um pai está tão ocupado a ponto de não ter tempo para os filhos, ele se ocupa mais. A herança de Deus na vida dos pais não é o dinheiro, mas são os filhos. O salmista diz isto. Herança do Senhor são os filhos. Essa é a nossa herança. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter propriedades, ter carros, os mais caros, velozes, os mais chiques. Não, não é isto que traz felicidade, não é isto que é a herança que nós temos que deixar. Mas a herança que nós temos que deixar para os nossos filhos é o ensino da palavra de Deus no coração deles. É sermos espelho para que eles vejam Cristo em nossa vida. Para que eles vejam que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. E depois as outras coisas. Os filhos precisam dos pais mais do que de coisas. Um pai é alguém que equilibra correção e encorajamento. O rei Davi pecou contra seus filhos porque não gostava de contrariá-los. Meu filho, deixa ele fazer isso, eu não vou falar não para ele. Deixa ele crescer com liberdade, deixa ele fazer tudo o que ele quer. Não, a criança tem que ser ensinada. Olha, Davi foi um rei, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou na educação dos filhos. Ele não ensinou a ponto do filho querer matá-lo. E ele ter que fugir do filho para não ser morto. Olha a situação. O sacerdote Eli também. Ele era sacerdote, tinha 2 filhos. E os filhos faziam coisas horrorosas no templo, na casa do Senhor. E ele não corrigiu. Ele deixou até que um dia os filhos foram mortos. E ele assustou. Estava numa cadeira de balanço, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Nós temos também conhecimento de que Samuel também não deu uma boa educação para os seus filhos. Deixou crescer, fazendo tudo o que queria. Não pode. A criança tem que ser ensinada desde pequena a respeitar os adultos. Por que hoje nas escolas os professores apanham dos alunos? Porque não são educados. Porque os pais não dão princípios, não ensinam valores
As crianças são criadas à vontade. E hoje, nos nossos dias, a coisa está tão feia que dá até medo, muitas vezes, de conversar com uma criança, porque ela não tem limites para responder e falar aquilo que quer. E outra coisa também, na situação que o mundo vive, porque nós estamos vivendo os últimos dias, e nenhum pai e mãe fica contente quando descobre que seu filho tem transtorno. Ele nasceu do sexo masculino, mas ele quer ser feminino. Ela nasceu feminina, nasceu uma menina e quer ser homem. Então troca. Ou então, como a gente tem visto, o que a internet ensina, a ter relação sexual desde pequeno. Menino com menino, menina com menina, depois mistura tudo. E tem um fulano de tal aí na mídia que está ensinando abertamente. E eu quero deixar esta palavra para você, pai, que está nos ouvindo. Para você, mãe, que está nos ouvindo. Que você observe aquilo que os teus filhos estão vendo pela internet. Porque é muito fácil soltar um celular na mão da criança. Fica aí, joga o dia inteiro. E a mãe e o pai não vê o que a criança está assistindo. Não consulta o material de escola da criança. Ser pai, ser mãe, é uma missão que não acaba. Um pai é sempre pai, uma mãe é sempre mãe. E tem que observar, e tem que ver aquilo que os filhos estão fazendo. É responsabilidade nossa, porque senão nós vamos chorar mais tarde. Nós vamos chorar porque eles não têm estrutura para ensinar os filhos dele. Às vezes não choramos por eles, vamos chorar pelos netos. Então eu quero deixar esta palavra para você nesta noite. Para você, pai, os meus parabéns desde já pelo seu dia no próximo domingo. E que se você não atentou para a palavra de Deus até aqui, ou não deu atenção para o seu filho, colocando no ensinamento do Senhor, que você possa fazer isso agora, a partir de hoje, a partir de agora. Pensa bem, se você tem um filho adolescente, seu filho já está dando trabalho, ou a sua filha, é tempo para reconquistar o seu filho, reconstruir a educação dele, porque você está aí, Deus está para te ouvir e o seu filho está para ouvir você e aprender da palavra. Que Deus te abençoe. E nós vamos fazer uma oração agora, nós vamos buscar a Deus e você ore pela sua família. Soberano Deus, Pai maravilhoso, grande Senhor, depois de ministrarmos esta pequena palavra, Senhor, nós queremos pedir a tua bênção, ó Deus, a todos os pais que estão ouvindo-nos neste momento. Deus Todo-Poderoso, Senhor, as famílias que estão nos assistindo, meu grande Deus, que o Senhor possa visitar cada lar agora e abençoar o chefe da família, o homem que é o cabeça, que é o profeta, que é o sacerdote, que é o provedor. Meu grande Deus, eu peço a tua bênção e eu peço sabedoria para estes homens que estão nos ouvindo, para esta família, Senhor,
que está rendido a Ti neste momento. Eu peço a Tua bênção para os jovens, para os adolescentes, para os juniores, Pai, para as nossas crianças. Deus, as nossas crianças não podem ser criadas soltas, aprendendo aquilo que é contra a Tua palavra, Senhor. Meu grande Deus, as nossas crianças não podem estar soltas na mão do inimigo para que destruam, Senhor, mas que eles possam, ó Deus, estar, Senhor, nos Teus braços. O Senhor Jesus disse: deixar vir a mim os pequeninos, que tais é o reino dos céus. Então sabemos que as crianças são o reino dos céus. E pedimos neste momento, grande Deus, por aquelas crianças que estão para nascerem. Pai, aqueles homens que estão ansiosos por ver o seu filho que tão logo vai nascer. Outros, meu Deus, são os netos. Grande Pai, grande Senhor, grande Deus, visita, Senhor, estas famílias e dê a Tua bênção, querido Deus. Segura, Senhor, as famílias nas Tuas mãos. Meu grande Pai, meu grande Senhor, é o que eu te peço nesta noite e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos orar também para os países, que é o nosso objetivo, e o globo aqui representa todos os países do planeta, e nós vamos orar. Deus maravilhoso, continuamos na Tua presença, Senhor, e queremos, ó grande Deus, pedir a Tua bênção para todos os países do mundo. Senhor, a terra está chorando, está gemendo pelos pecados, Senhor, cometidos. Meu grande Deus, e eu peço que o Senhor visita, meu Pai, cada país. Senhor, aqueles que são proibidos, Pai, de louvar o Teu nome, de confessarem a Cristo. Senhor, Deus, eu te suplico por este povo, aqueles, meu Pai, que conhecem a Tua palavra, Senhor, e que não podem, eles têm que ficarem em silêncio, porque não podem propagar o Teu nome. Deus, dê a Tua bênção, grande Pai, grande Senhor, a todos os países do mundo, para que haja paz, para que a Tua palavra, Senhor, possa ser divulgada, o Teu nome possa ser engrandecido. Pedimos a paz para Israel, para Jerusalém, para o povo, Senhor, que o Senhor fez aliança com Abraão. Deus, abençoa aqui a nossa nação, Senhor, o Brasil, as nossas autoridades, presidente da República, ministros, senadores, desembargadores, deputados federais, estaduais, Senhor, ó grande Deus, os ministros, Senhor, Pai, os prefeitos, os vereadores, pedimos a Tua bênção, Senhor, ó Pai, sara a nossa terra. Grande Deus, te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Nós queremos agradecer e dizer que estou contente. Ana Maria está nos assistindo, a família Beraldi, Carlos Tomás e família, Vanira Brina, Reginaldo Cardoso e família, Deus abençoe, Michele Martins, Fernanda Bressan e família, Dona Clarice ouvindo pelo rádio, Alex desde Olímpio, Pastor Carlos Guidotti e família, Cristiane Melado, Roseli Pereira, Marcos Priscila Fernandes, André Avanço, Marta e Alaor, Pastor Adriano e Patrícia,
Antônia Duarte, Guilherme Terciotti e família, Daniel e Gislaine França. Que Deus abençoe vocês. Como vocês são lindos. Que saudades que a gente está sentindo de todos vocês, porque faz tempo que a gente não vê. Temos atendimento pastoral, plantão 24 horas. Fique em casa, porque estamos ainda em quarentena. Araras, vamos agora falar que Araras é do Senhor Jesus. E você que está em outra cidade, quando eu disser, você diga o nome da sua cidade. Repitam comigo. Araras é do Senhor Jesus. Araras é do Senhor Jesus. Araras é do Senhor Jesus. O reino de Deus exerce domínio em Araras. O reino de Deus exerce domínio em Araras. O reino de Deus exerce domínio em Araras. Araras é do Senhor Jesus. E nós queremos... Acho que tem mais... Tranquilo? Nós queremos dizer também que durante todo esse tempo, às vezes a preocupação de muitos é com respeito ao como que a igreja está fazendo. Deus tem nos abençoado muito, muito mesmo. Deus tem abençoado o nosso povo. Nós sabemos que vocês estão firmes. A igreja está unida. Não tem ninguém dispersado. Não tem ninguém que tenha abandonado porque não pode vir na casa do Senhor. Mas se você está triste, se você está com algum problema, está precisando de uma força, de uma palavra, nós temos os pastores que dão atendimento, tem os horários que eles dão atendimento nas capelas, aqui na catedral. Então nós estamos muito felizes porque mesmo com todos esses meses sem estar na casa do Senhor, mas nós vemos que nós temos um povo firme, um povo que ama a Deus, um povo que teme ao Senhor, um povo que ama a sua igreja e que ama os seus pastores. E também com respeito às contribuições também, muitas pessoas, aliás, os irmãos têm sido fiéis também na contribuição, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um. E eu quero dizer que nós estamos com saudades, o pastor, nossa família, nós estamos com saudades de estarmos reunidos com vocês. Mas olha, só mais um pouquinho e logo nós estaremos juntos e vamos fazer aquele culto lindo, maravilhoso, aonde nós podemos nos abraçar, porque agora não pode, agora nós temos que ficar em casa, nós temos, quando sair por necessidade, usar a máscara, usar o álcool gel, é para o nosso bem, é para a nossa, é tempo de nós obedecermos agora e vamos ficar quietinhos que tudo isto vai passar. Se Jesus voltar, nós vamos subir e vamos estar com ele. Mas enquanto ele não vem, nós estamos aqui e vamos fazer aquilo que for preciso. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e que você tenha uma semana feliz. E não deixe de ler a Escritura Sagrada. Não deixe de ir na sua casa dobrar os seus joelhos junto com a sua família. Marido, esposa, os filhos, netos, e busquem ao Senhor enquanto se pode achar. E invoca, porque Ele está perto. Que Deus te abençoe. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, querido Senhor, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, meu Deus, por esta hora, meu grande Pai, que tivemos aqui e ministramos a tua palavra. Senhor,
Muito obrigada por esta oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Que a bênção do nosso Deus esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Ó, beijão. Aquele